Fala, maninho, beleza? Agora a gente vai criar essa segunda parte aqui, tá? A gente já criou todo esse header, ficou bem legal o nosso HTML. Ficou bem parecido, né, com o que a gente tem ali no layout. Agora a gente vai fazer esses sliders aqui, beleza? Partindo para o nosso HTML, então, Visual Studio Code, home.html. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um outro container ainda abaixo do header, tá? Para a gente poder estar organizando o nosso código. Então, depois de hero, eu vou ter uma div class e eu vou chamar ela de main content, tá? Eu vou chamar ela assim, tá? Mas não necessariamente precisa ser esse nome, só a título mesmo de educativo. Vou colocar uma section aqui, tá? Dentro da section eu vou colocar uma div class container. Dentro do container eu vou colocar o row, obviamente, porque eu quero ter, né, o nosso div, nosso grid, class row. E aí dentro da row a gente começa a trabalhar, tá? Na verdade, dessa row a gente vai ter uma div class call12, que vai ocupar todo o tamanho, e dentro dela eu vou ter um h5 com class text white com populares da Netflix, que vai ser o nosso esse textinho aqui, né? Então a gente está criando, a gente criou todo esse bloco aqui em azul e a gente acabou de criar essa parte aqui que vai ficar em cima do slider, tá? Que vai ser esse row aqui, beleza? Na verdade vai ser esse call 12 aqui, né? Porque abaixo dele, ou melhor, na verdade, confundi, vai ter o container, tá? Container. Depois do container a gente vai ter uma div solta com class call 12, tá? E é nessa div que a gente vai ter a lista de filmes. Vamos ver como é que tá ficando. Ah, eu tenho que fazer uma coisa aqui, né? O main content, vamos formatar ele porque ele está atrás, né, do nosso conteúdo. O main content, vamos lá no nosso CSS. Eu vou ter aqui home, vou ter main content e vou dar um margem top de 700 pixels no main content, para ele ficar lá embaixo. Vamos ver se eu só digitei certo. Eu coloquei class, né? Deveria sair dia aqui. Beleza, ó, já aparece aqui populares da Netflix, tá? Mas assim, uma coisa que eu notei aqui agora, antes de continuar, no layout aqui, ó, a gente tem um fade aqui, né? Um gradiente abaixo dos botões que fica bem interessante, porque deixa bem suave a medida que a imagem acaba até o início da página realmente, né? Vamos fazer isso lá no nosso Hero, tá? Um passo bem interessante, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre pseudoseletores agora. Então lá em Hero, perdão, em Hero eu vou ter Hero e eu vou dizer o seguinte, dois pontos, after. Para que serve isso? Eu posso, com dois pontos, incluir via CSS um item depois que o Hero terminar. Então, qual vai ser esse conteúdo? Ele tem um content, ele vai ser em branco, tá? Vai ter um width de 100%, vai ter um height de 350 pixels, vai ter um display block e vai ter um background. Na verdade, esse background a gente vai pegar daqui, né? Vou clicar aqui, vou vir em Inspect, vou pegar esse linear gradiente aqui, ó, e vou colocar dentro dele. E aí eu vou dar as opções agora, as propriedades de posicionamento. Então ele vai ter um position absolute, óbvio, né? Vai ter um position absolute, um left 0, tá? E eu já vou falar para vocês ali, ó, como é que vai ficar. Se eu inspecionar o código aqui, inspecionar, deixa eu ver aqui, cadê? Hero After, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso bloco, vocês não enxergam porque ele tá, óbvio, no fundo preto, né? Mas ele tá aqui. Então a gente precisa fazer ele ir para cima, né? E ficar abaixo dos botões, mas em cima da nossa imagem. Então a gente, é bem simples para fazer isso. Eu vou colocar aqui um z index de 2, porque, observem, o hero em si está com os index de 0 e o header info está com os index de 3. Então 2 é no meio, tá? Então os index de 2 e vou colocar o top dele
vou fazer um cálculo com CSS de 700, que é o tamanho do header, menos 350, que é o tamanho do próprio componente aqui, né? E ele vai ficar exatamente no final aqui. E olha que bacana que ficou o nosso efeito, ó. Não dá para saber quando a imagem termina, né? É bem suave, bem sutil. E ficou embaixo dos botões e acima da imagem, tá? Então, mais uma dica aí para vocês, mais um macetezinho bacana. E aí, vamos voltar lá, então, para o nosso main content. Dei o margin top de 700 para ficar certinho aqui. E vamos voltar a construir o nosso HTML, tá? O que que acontece? Se a gente for analisar, a gente precisa de uma lista aqui, né? Uma lista de filmes. Basicamente são blocos de imagens, tá? Bora para cima então, vamos ver como é que a gente vai construir isso. Vou vir aqui no outro call 12, tá? Aqui dentro. E aqui dentro eu vou começar construindo uma UL. Toda vez que a gente tiver uma lista e for possível usar, né? Usa o L, que é bem mais interessante. Vou dar um class para ele de filme lista, tá? E dentro dessa UL a gente vai ter várias LIs, tá? E a cada LI eu vou chamar de filme, tá? E essas LIs, elas vão ter várias coisas dentro delas, né? A primeira coisa que vai ter, na realidade, se a gente for parar para pensar, é uma imagem, né? O que vai ficar assim, disponível, visível numa primeira parte, né? Mas a gente também precisa deixar já pronto esse componente aqui, tá vendo? Ele vai ficar aqui, só que ele vai ficar invisível. E aí quando a gente passar o mouse, a gente mostra esse componente, né? Então já vamos criar os dois. Então dentro da LI com a classe filme, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma imagem, img, e essa imagem ela vai ter um class img fluid para a imagem ocupar somente o tamanho que eu disser que ela tem que ocupar, né? Não ultrapassar, e um src como capa de filme. E aí eu vou copiar toda aquela pasta lá que a gente tinha aqui em Assets, Filmes, vou copiar toda essa pasta aqui, vou lá no nosso projeto, curso Front-End, Netflix Web, e vou colar em Assets, tá? Então a gente tem todas as capas de filmes agora aqui. E eu vou colocar Assets, barra, Filmes, barra, o 100, por exemplo, tá? E aí se a gente der um atualizar aqui, ó, já começa a ficar interessante as coisas pra gente, beleza? Mas ainda falta uma estrutura HTML mais personalizada. Então eu vou fazer o seguinte, div, e aí a gente vai criar essa parte aqui, ó, esse quadradinho abaixo da imagem, já deixar prontinho, e depois só trabalhar com esconder e mostrar com CSS. E eu vou dar aqui uma class para ele, para a gente poder recuperar depois de filme info. E dentro dele eu vou ter uma div class call 12, tá? E aqui dentro eu vou ter, na realidade, botão e texto, tá? Então eu vou começar pelos botões aqui nessa call 12. Vou vou colocar um link href e vou aplicar as classes de botões aqui, né? btn light, que é um btn branco, né? E vou colocar uma classe aqui, rounded circle. O que essa classe faz? Ela arredonda as bordas de um botão para ficar igual um círculo, tá? Então é isso que ela faz. E aqui dentro eu vou colocar o ícone, né? A gente tem os ícones aqui de play, thumbs down, thumbs up, plus. Eu vou colocar esses ícones aqui. Então eu crio um span, class, mdi, traço play. E eu vou repetindo isso aqui, 1, 2, 3, né? E aí é basicamente as mesmas classes. Eu não vou ter esse btn light porque os outros botões eles não têm plano de fundo, né? E aí vocês vão ver aqui como é que vai ficando, ó. Eu tenho aqui o botão e outros dois botões sem fundo, né? Então eu preciso só formatar esses botões de alguma forma. E aí eu vou dar aqui algumas classes customizadas que eu criei, que a gente vai criar para poder pegar esses botões. Então eu vou colocar aqui btn custom round, que é btn customizado redondo, e vou dar essa classe para todos eles. E para esse segundo aqui, eu vou dar uma
classe diferente, tá? Eu vou dar uma classe aqui border white para esses dois, porque como eles não têm fundo, eles precisam de uma borda, tá? E essa classe aqui eu vou trabalhar com ela também ali no Bootstrap, tá? Então primeiro eu vou pegar essa btn custom round aqui, vou colocar lá em cima nos gerais, né? .btn custom round, e a gente vai fazer as nossas atualizações. Então, primeiro, esse botão ele tá meio oval, eu tenho que ajustar os paddings deles, tá? Então, padding, e aí eu tenho uma formulazinha aqui, que é 5 pixels em cima e embaixo, 9 pixels direita e esquerda, e vou colocar important para ele subscrever qualquer regra que o Bootstrap tenha sobre esse botão, beleza? Eu dou um Ctrl R, ó, já fica exatamente no formato que eu quero, beleza? E aqui, nesses outros botões, ó, pode ver que eles já ficaram interessantes, só que a gente precisa ajustar algumas coisas aqui, né? Se for ver no layout, ó, o texto é branco, o ícone é branco, né? E a borda, ela é um pouco opaca, né? Tem transparência. Então, aqui no nosso HTML, desses dois botões, desses últimos dois botões aqui, a gente vai dar outra classe para eles, tá? Que eu vou criar. Então, é essa classe aqui, opacity 50, significa que eu vou, em alguma regra, dar 50% de opacidade. E aqui, nos ícones, primeiro eu vou trocar o ícone, né? É o MD thumb down. E vou colocar uma outra classe aqui, text white. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa, thumb up, tá? Na verdade, o de cima é up e de baixo é down. E Ctrl R para atualizar, e olha só, já ficou bem legal. Só que o opacity 50 a gente não criou. Então vou pegar essa classe aqui, vou botar aqui opacity 0.5, tá? E aí já fica bem bacana o que a gente precisa fazer. Eu vou criar a outra classe aqui, que é, ou melhor, o outro botão, tá? O último, que é o de plus. Ele vai ter as mesmas propriedades dos últimos, só que vai ser plus, o ícone. E tá aqui o botão, beleza? E falta adicionar o texto agora, né? Ali embaixo. Então eu vou aqui no meu VS Code, eu vou fechar esse call 12 aqui, tá? Onde tem os botões. Fechei, ou melhor, embaixo dele, né? Ó, embaixo dele eu vou criar um parágrafo onde vai ter o texto, né? T3, EP5. E dentro desse parágrafo eu vou criar uma tag text. E dentro desse text eu vou colocar o título do episódio. Meu episódio. Por que eu criei um text dentro de um P, né, dentro de um parágrafo? Porque aqui a gente tem uma formatação diferente, né, embora esteja no mesmo bloco, tem uma formatação diferente para esse texto do restante do texto. Então é isso que a gente vai fazer, tá? E se a gente for ver aqui no CSS, ó, já ficou interessante, só falta a gente formatar agora tudo isso. Vamos para cima, vamos formatar. Então no CSS a gente vai começar formatando a lista, tá? O filme lista, que é a nosso L. Então aqui eu vou em filme, lista, e vou dar uma série de propriedades. A primeira, overflow x no eixo x, scroll, para a gente conseguir fazer a rolagem horizontal, né? Que nem tá aqui no nosso layout, beleza? Vou dar um list style none para tirar as bolinhas do list style, vou dar um padding 0 para não ter padding, espaço interno, vou dar um white space no wrap para ele, quando ultrapassar, quando a gente tiver vários aqui, né, vários filmes, os filmes ultrapassarem a tela, a gente conseguir fazer a rolagem, tá? Vou dar um padding embaixo aqui, padding 20 pixels 0, né? Na verdade essa regra aqui nem precisava, então vou substituir por essa aqui. Vou dar um display block no item, vou dar um border 1 pixel solid transparente. Na verdade, eu vou tirar esse border aqui. Vocês vão entender depois o porquê que eu vou colocar esse border, tá? Então, ó, ele já alinhou o nosso L aqui no certinho, né? Na tela, tá? Beleza? Temos a nossa formatação inicial. Agora a gente vai partir
pro filme lista, ou melhor, pro filme, né? Que é o item, esse item aqui, né? Então, ponto filme. Eu vou dar um display inline block. Vou dar um width de 250 pixels, que é o que eu acho mais ou menos que ficaria interessante. Vou dar um margin right, margem da direita, né? 10 pixels. Vou dar um border radius de 3 pixels, não muito. Vou dar um overflow. Não vou falar de overflow agora, vou falar depois. Por enquanto é só isso, tá? Vamos lá. E ó, já começou a ficar interessante, já ficou formatadinho, ficou menorzinho e tal. Agora a gente precisa formatar o filme info, né? Então, vamos lá. O filme info é essa parte aqui, né? Caso eu não expliquei. Essa parte aqui preta, né? Onde a gente tem esses botões aqui. Esse é o filme info, que foi o que a gente colocou aqui no nosso HTML, tá? Então, ponto filme info, eu vou dar um background color, e aí não vai ser um background preto, ele tem um background próprio, que é esse 17, 17, 17 aqui, tá? 17, 17, 17. Vou dar um padding de 10 pixels, vou dar um weight, um tamanho de altura, né? De 100 pixels e um width de 100 pixels, beleza? E olha só, já começou a formatar aqui, já começou a ficar interessante, né? Vamos ver o que falta aqui. O width, na verdade, não é 100 pixels, é 100%. Para ele pegar 100% da largura da tela. Beleza? Ó, já ficou bem interessante mesmo. Ficou bem bacana. Aí vamos começar a formatar aqui o nosso conteúdo, tá? Então eu vou aplicar algumas regras aqui e já vou explicar na sequência. Filme info. .col 12, todas as colunas, todas as colunas com 12, né? Eu vou pegar só o primeiro, first child, eu vou colocar um margin bottom de 20 pixels, ou seja, a linha que tiver com os botões já vai ter um margin bottom de 20 pixels, tá? Agora eu vou pegar aqui todos que tem o col 12 e vou dar um margin top de 5 pixels, tá? Mais uma separaçãozinha aqui. Vou pegar o filme info P, que é o texto aqui, esse texto, né? E vou fazer o seguinte, eu vou dar um color para ele, e aí eu vou pegar a cor aqui do nosso Figma, que é esta cor aqui, 7EB, enfim. Vou dar essa cor para ele, vou dar um font size de 12 pixels, e o filme info P, que tem um text dentro dele, eu vou dar um color FFF, que é o nosso branquinho. Beleza? Ctrl S e olha só, já ficou bem interessante a nossa formatação, bem interessante mesmo. Beleza? Agora, vamos colocar vários desses aqui, para a gente começar a brincar um pouquinho e ver como é que fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei 6, tá? Dei o Ctrl R e olha como é que fica, ó. Já fica bem interessante mesmo. Fica tudo show de bola. Olha só, na imagem a gente deu o border radius, né? E ela não tá com o border radius, ela ficou esquisita, né? Ficou quadrada, não deu a bordinha que a gente pediu. Então vamos lá, aqui no filme info, ou melhor, no filme, tem um border radius, eu vou dar um overflow alto, tá? E aí, ele já vai dar pra gente a bordinha certinha. Na verdade, eu vou dar um overflow hiding, né? Hiding. Pra tirar, ó, ele já pega certinho a bordinha. E ó, a gente já tem uns filmes bem bacanas, tá? Agora a gente precisa colocar esse primeiro filme aqui na margem, né? Pra ele iniciar aqui, porque tá tudo legal, tá show de bola, mas o primeiro filme precisa iniciar daqui. Então eu vou pegar o filme First Child, né? Ó, filme, primeiro filho dele, né? O primeiro que ele encontrar que tiver essa classe filme, First Child. Eu vou dar uma margem left de mais ou menos 70, tá? E aí, o primeiro ele vai iniciar com essa margem aqui, ó. E a gente pode fazer isso aqui, beleza? Agora, o que a gente quer fazer? Eu quero adicionar um efeito. Toda vez que eu passar o mouse em cima, na verdade, ele tem que iniciar
sem essa div aqui, né? Sem esse bloco. E toda vez apenas que eu passar o mouse em cima, essa div tem que aparecer e todo o bloco tem que crescer, tá? Como que a gente faz isso? Bora para a prática. Então aqui no nosso filme info, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um transform scale, que é a escala, né? E vou deixar para 0, ou seja, o tamanho de altura e largura eu vou deixar em 0. E um widget, na verdade o widget a gente já tem, então eu vou deixar só isso aqui. E vou deixar dessa forma assim, beleza? Agora, a gente precisa, se a gente for ver, ó, ele já escondeu, tá? Tá tranquilo. Agora, toda vez que passar o mouse em cima de filme, eu quero que ele faça o efeito, né? Então, primeiramente, eu vou pegar em filme, aqui, filme hover, né? E vou fazer algumas coisas. Cursor, pointer, para colocar o cursorzinho, transform. Deixa eu botar o ponto e vírgula aqui que eu esqueci. Transform, eu quero que ele dá um zoom, né? Mude a escala para 1.2, ou seja, 20%, tá? 1 é 100%, 1.2 é 120%, na verdade, né? 0.2 é 20%, aqui é 120%, tá? Eu quero que o z-index fique em 999, tá? Porque eu quero colocar acima de qualquer coisa e quero um transition de meio segundo, tá? E o que vai acontecer? Quando eu der o OK, olha só. Olha o que vai acontecer. Bem interessante, né? Já está dando um efeito legal. Mas ele ainda está estranho, né? Então eu vou colocar o transition aqui no filme. Transition de 0.5 segundos, tá? E aí se eu voltar lá, agora a minha animação tá legal, ó. E até quando entra o filme, ó, tá vendo que ele dá um efeitinho bacana? Bem bacana, né? Olha só. Bem legal mesmo. E aí o seguinte, agora a gente precisa toda vez que der o hover também mostrar esse item aqui, né? Essa div aqui que tem os botões e as informações. Então, o que eu vou fazer? Eu posso ter a mesma regra aqui embaixo, só que eu vou dizer o seguinte, quando acontecer o hover neste elemento, aplica em outro elemento, no caso o filme info, essas regras, tá? Então é isso que eu vou falar. E o que eu vou fazer com o filme info? Vou dar um transform de scale para 1, então de 0 ele vai para 1, para 100% do tamanho, e vou dar um transition nisso, transição, né, de 0.5 segundos, significa que eu quero que dure meio segundo, isso, tá? E olha só, olha o efeito, muito, muito, muito massa, tá? Então só aí a gente já tem praticamente todo o efeito pronto, tá? A gente só precisa duplicar agora os itens de filme para ver como é que vai ficar isso na prática. Olha só, não sei se vocês estão vendo, tá tendo a barrinha aqui embaixo, ó, tá aparecendo, tá vendo? Isso é feio, ó. Eu não gosto que a barrinha apareça. Então eu vou ensinar uma coisa para vocês tirarem a barrinha. Então vocês vêm aqui em filme lista, que é onde tem a barrinha, que é o L, né? Filme lista. E vocês fazem o seguinte, dois pontos, menos WebKit scroll bar, tá? E vocês vão aplicar efeitos na scroll bar. No caso eu não quero aplicar efeito, eu quero tirar ela, então vou dar um display none. Então esse é um seletor de itens do browser, tá? Então a gente está pegando a sidebar e a scroll bar e escondendo, ó. Ela não dei o Ctrl S aqui, opa, none. Ctrl Shift R para atualizar o cache e ó, não existe mais essa scroll bar ali, tá? Então é basicamente isso. Agora a gente precisa fazer o que? Como eu estava falando. A gente precisa duplicar esses itens e ver como se comporta em uma lista real, né? Então eu vou pegar aqui toda a minha section, tenho toda a section aqui e vou copiar ela diversas vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes copiei. Dou Command R. Opa, Command S ele está salvando aqui ainda, demora um pouquinho. E aí, olha só como é que ficou, tá? Então a gente já vê que tem um baita espaço aqui embaixo, porque né, o elemento ele realmente ocupa todo o espaço. A gente precisa puxar as listas um pouco mais para cima e ver como é que fica as outras interações. Então, em filme lista, eu vou dar uma outra abordagem para ela aqui, para cada. Na verdade, filme lista não, para cada section, tá, pessoal? Section, porque a gente duplicou aqui
no HTML várias sections, tá? A section é um elemento pai, tá? Que tem inclusive o título e depois os filmes, tá? Então, isso aqui, esse quadrado aqui que vai aparecer aqui para vocês agora, esse quadrado azul aqui é uma section que a gente colocou ali no documento, tá? Então, aqui na section, eu vou fazer o seguinte, margem bottom menos 100 pixels e vou dar um position relative, beleza? E aí vamos ver como é que vai ficar. Beleza, já ficou legal. Só que olha só, quando a gente passa o mouse num item, ele fica por baixo, né? Porque realmente ele vai colocando os z-index conforme for a leitura. E os que estão embaixo foram processados depois. Então os z-index do que está embaixo, né? Aqui está maior do que está em cima. Então a gente vai precisar fazer um macetinho para isso funcionar melhor. Então aqui no section hover, eu já quero dar um z-index nele de 9, tá? Porque toda vez que eu passar o mouse em cima aqui, ó, vocês nem perceberam, tá? Mas ele já deu z-index maior do que os outros. E aí, olha só, já fica interessante, ó. Já fica bem bacana. Então já fica por cima, tá? Então, feito isso, agora vocês têm um desafio de colocar todas as capas, né? Tem várias capas de filmes ali. Se vocês forem ver aqui, ó, eu vou alterar aqui uma capa de filme. Deixa eu ver. Filme list. Aqui, deixa eu ver. Essa primeira seção aqui. Eu tenho o filme 100, né? Aqui eu vou colocar barra a live, por exemplo, né? E aí, deixa ele... Nossa, tá demorando demais aqui. Deixa eu desativar o perder aqui. Foi, salvou. E aí quando eu dou o Ctrl R, ó, ele troca as capas. Então você pode fazer essa troca aí de capa e fica bem interessante. Só que notem uma coisa, ó. Quando ele está aumentando, a capa tá ficando cortada, ó. Não sei se vocês perceberam, a capa está ficando cortada. Então vamos alterar lá no nosso CSS, no item de filme, uma coisa para ficar interessante. Na verdade não é filme não, é filme... filme sim. Aqui a gente coloca o seguinte, overflow alto e coloca uma border 1 pixel solid transparente, tá? Isso já vai ser o suficiente para não alterar ali. Deixa eu ver. Aí eu tenho que colocar isso lá também no filme lista, né? Tem que colocar essa regra aqui do border também no filme lista, dá um Ctrl R e olha só, já ficou interessante. Eu só preciso colocar o overflow no filme, aqui overflow Y hiding, também para ele não ter essa barrinha aqui interna, ó, tá vendo? Que ele cria. Então vou fazer isso lá no filme, overflow Y hiding. E olha aí, já ficou bem interessante o nosso efeito, beleza? Então é isso. Agora a gente vai pegar e vai fazer a parte da modal, tá? Essa parte aqui, quando a gente clica, ele abre essa modalzinha aqui, tudo com CSS e HTML, tá? Não vou fazer essa parte aqui de paginação, não vou fazer essa parte aqui também, porque a ideia não é ficar igual, a ideia é ficar bom, tá? Inclusive aqui a gente está tendo uma margenzinha a mais aqui, né? Não sei porquê, ó, o call 12 está com padding, então no filme item, lá, vamos lá, filme item, ou filme info, o primeiro call 12, first child, eu vou colocar um padding left de 0. E aí, quando eu clicar aqui, ó, já deu certinho, beleza? Então, como eu estava falando, antes de corrigir, a gente vai partir para essa parte aqui da modal, última parte do curso, desse módulo de front-end, e eu te espero no próximo episódio. Valeu!